temperatura ou clima, né, que são coisas diferentes, mas enfim, eu até botei a Sharp porque tá ventando, eu senti que eu fui ficando meio rouco. O Egito, ele no inverno, eu fiz essa viagem do dia 1º de janeiro até o dia 20 de janeiro de 2018. Então, eu peguei frio, principalmente no Cairo, tá? O Cairo, por ficar mais longe da linha do Equador, é mais frio, principalmente de manhã e quando começa a entardecer. No deserto, obviamente, eu peguei frio durante a madrugada, frio de mais ou menos uns 6 graus e tal. Aí você vai indo para Luxor, para Hurghada, vai descendo, você vai ficando com uma temperatura bem mais agradável. Aqui tá um pouco frio porque a gente tá às margens do rio, aí tem o vento deixa obviamente tudo mais frio. Mas de maneira geral é uma temperatura agradável, tá? Se você é friorento, talvez você vá precisar botar mais casacos, etc. Mas para mim, eu sentia muito frio só de manhã cedo, tipo isso no Cairo, até umas 9 horas, assim, e quando começava a escurecer, por volta de 6 horas, porque no inverno escurece por volta de 5h30, mais ou menos. Então, assim, de maneira geral, eu acho que dá pra... Traz um casaco ou um segundo casaco de reserva para garantir, né, um moletom e uma echarpe, assim, mas não é também um frio absurdo, não é nada abaixo de 0, pelo menos. Não sei se é normal isso, mas dizem que todo mundo que eu conversei, que mora aqui e tal, dizem que no verão é insuportável, que a sensação térmica é de tipo 50 graus Celsius. Então, eu no meu caso, entre estar sentindo 50 graus Celsius e estar sentindo esse frio, eu prefiro esse frio. Ainda mais que morar no Rio, pô, eu prefiro sentir um pouco mais de frescor e tal. Então, isso vale, eu acho que ressaltar. Custo, isso é algo que interessa para todo mundo, obviamente, né? Quanto que você vai gastar, se é caro, se não é, como é que funciona tudo aqui? Primeiro, qual é a relação da libra egípcia para o real? Agora, janeiro de 2018, a relação é mais ou menos de 5 libras para cada real. 5 libras está na faixa de 90 centavos de real. Então, 50 libras, 9 reais, 100 libras, 18 reais. Isso é importante você ter em mente. Se você for comparar com o dólar, de 2 anos para cá, ou seja, de 2016 para cá, o dólar foi valorizando muito diante da libra egípcia. A gente sabe de algo parecido no Brasil, né? Então, a libra o dólar valia umas 6 libras egípcias, agora tá valendo quase 18 libras egípcias. Mas, para eles, para os egípcios, 1 euro e 1 dólar é igual, mesmo a gente sabendo que não é. Eles às vezes vão te cobrar, principalmente em Hurghada, e eu imagino que Sharm el-Sheikh, por serem os lugares que tem mais europeus e russos, né? Então lá eles botam, é raro ter brasileiro em Hurghada e Sharm el-Sheikh. Então lá eles botam o preço mesmo já em dólar, em euro, é até mais comum você ver já direto o preço em euro. E eles acham que é a mesma porra. Não, você me dá 10 euros. Não, então me dá 10 dólares. Para eles é igual. Eles esquecem que o Brasil é mais pobre e ganha em real. Então você tem que sempre falar, olha, eu vim do Brasil, lá não é a mesma coisa que na Europa ou nos Estados Unidos, a gente ganha menos. Tem que falar, até porque eles acham que a gente, olhando pra gente e ouvindo o som da nossa voz, eles acham sempre que a gente é espanhol ou da Europa, eles nunca pensam que a gente é brasileiro, porque realmente não é tão comum ter brasileiro de maneira geral. E muitas vezes, mesmo você explicando, eles têm dificuldade. Claro, um ou outro, às vezes você vai numa casa de essência ou em algum lugar que os caras trabalham com muitos turistas, eles até buscam entender, eles fazem as contas na tua moeda, eles falam, não, mas e no real? A gente faz aqui a conta com R$1. Isso aqui seria 120 reais, então se eu fizer para você por 70 reais. Então os caras até fazem isso, mas é raro. No dia a dia eles não vão fazer isso, né? Você vai numa banquinha comprar um chocolate, o cara não vai fazer isso, entendeu? Mas de maneira geral é tudo bem barato, porém eles têm o preço para turista e eles têm o preço para o egípcio. Eles vão sempre meter a mão para o turista. Você tem que negociar sempre, sempre, sempre. Eu fui tolo na primeira casa que eu fui, logo no primeiro dia eu fui numa casa de algodão. Eu tenho certeza que foi o lugar que eu paguei mais caro do que todos os outros, porque eu não negociei nada, eu negociei tipo 5 dólares a menos. Eu economizei 5 dólares de uma conta de 200 dólares, entendeu? Mas, cara, no geral você consegue tranquilamente tirar uns 40% do valor. Então o cara vai te oferecer por 1.000 libras egípcias, pede 100. Ele vai ficar ofendido e tal, mas aí vocês chegam sempre no meio termo.
Para eles é um jogo, é uma brincadeira. Eles gostam disso. Inclusive, eles até se ofendem se você não negocia. Eu não sei se isso é mito, mas eu tenho a impressão de que eles esperam que você vá negociar. Eles já estão preparados para isso. Mesmo quando o cara fala que ele já está fazendo um preço fora do padrão, que ele fala assim, não, olha, eu tenho meu preço padrão e eu vou fazer para você por um preço abaixo. Cara, ele vai fazer mais barato que isso. Chegou ao ponto de eu ir numa casa de alabastro e ia sair por, sei lá, 150 dólares. E no final das contas saiu por 50 dólares. Porra, o cara tirou 2/3 do valor do produto. E era o produto de qualidade, original. Ainda mais quando você faz nessas casas que, porra, eles não vendem com tanta frequência, não entra tanto, não tá abarrotada de turista. Então eles conseguem fazer um preço mais barato. Em lugar nenhum você vê preço tabelado. Tirando o supermercado, em lugar nenhum você vê o preço fixo. Então você sempre pode negociar, até em banquinha de chiclete, de chocolate, você vai negociar, você vai conseguir um preço mais em conta, passeio, tudo, cara, acredita, você vai conseguir economizar se você negociar. Eu no início da viagem fui tolo, papei mosca, devo ter perdido um dinheiro aí, mas depois você vai negociando. E quem pode te ajudar muito nisso é o teu guia. Se você for com um guia e o guia for maneiro, for bom, ele pode conseguir esses descontos. No caso lá do Alabastro, foi o meu guia que conseguiu um desconto considerável, entendeu? Aí você tem o custo, por exemplo, com transporte ou com hospedagem, etc. Olha, de maneira geral é tudo tão barato que, por exemplo, no Cairo, o Uber, você vai gastar, que lá tem, é o único lugar que eu vi Uber, foi no Cairo. Você às vezes anda 15 quilômetros e sai por, sei lá, 8, 9 reais. É muito, muito barato, é muito em conta. Hotel também, você fica em hotel 5 estrelas, como eu estava falando lá na parte de hotéis, por uns 100 dólares a diária, para 2 pessoas, entendeu? Então você pode buscar também albergues, você pode buscar outros lugares para ficar. Inclusive, se você quiser, isso teria mais a ver até com a parte de hospedagem, mas eu vou falar aqui, eu vi quando eu estava pesquisando hotéis, em frente até a pirâmide, eu achei um lugar chamado Marvel, que era quase um albergue, não era exatamente um albergue, mas era um hotel de baixo custo, era tipo 3 estrelas, sei lá. Era novinho, não acho tinha... que nem tinha estrela, tinha? Acho que nem tinha estrela, Mas ele, pelas fotos, estava lindo. A fachada, ele como um todo. E ele tinha, sei lá, 2 meses, ele era muito novo. Os hotéis dizem, tem polícia para turista, tem detector de metal, mas, cara, de maneira geral, isso não é tão fundamental assim, entendeu? Você pode ficar nesse Marvel, eu pelo menos tenho essa impressão, tá? De repente, não vai depois me culpar se você for para um lugar desse e se ferrar, não. Mas eu tive essa impressão porque eu passei por lugares onde ficam esses hotéis mais em conta, e se você tiver com o orçamento apertado, talvez valha a pena, porque era a mesma vista para as pirâmides, era a mesma proximidade de tudo, só que não era numa zona hoteleira, era sei lá, 1 quilômetro de distância dali, 600 metros de distância, enfim, é mais isso, entendeu?